Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer a investigação, a pedido de uma pessoa muito especial, que é próxima do que aconteceu aqui, da mulher, do que aconteceu com ela aqui, tá? Muito próxima. Ela não quer ser identificada, como qual grau de parentesco, então a gente vai respeitar. E se ela disser que nem isso é para mim falar, eu vou ter que cortar aqui, que ela quer assim que fique no maior sigilo do que aconteceu aqui com a irmã dela. Ela disse assim que quando elas eram pequenas, porque elas são em 6 irmãs, o pai dela, a mãe dela e o pai dela sempre falava assim que tentava para ver se tinha um filho homem e depois resolveu parar porque tiveram 6 filhas mulheres. Mas o pai dela era muito carinhoso com eles, muito dedicado, E ela falou assim que nunca esqueceu do que o pai dela falou. Não sabe como o pai dela sabia disso. Ela disse que nunca descobriu como que o pai dela sabia dessas coisas, O pai dela falou assim que no futuro vai ser assustador o que vai acontecer aqui no nosso Brasil. E ela ficava muito confusa com isso, porque que o pai dela falava isso, E sempre perguntava, pai, por que vai ser assustador? Ele falou assim, porque homens não vão mais respeitar as mulheres. A justiça não vai mais conseguir fazer nada. E os homens, eles vão se aproveitar disso. Infelizmente, eles vão fazer com as mulheres coisas horríveis. E quando pedirem ajuda, já não vão conseguir mais ajuda, porque a justiça não vai conseguir fazer mais nada. E quando ela me falou isso, realmente o que está acontecendo agora é isso, Eu vejo muitas mulheres que têm medida de proteção, acho que é assim que fala, que é protetiva, é uma coisa assim, medida de protetiva, acho que é isso. E elas, não adianta, mesmo elas estando desse jeito, elas denunciando, elas não estão conseguindo. Jamais que a justiça faça alguma coisa, gente. Tá complicado isso aí. A gente sofre muito com isso, porque a gente vê muitas mulheres inocentes, trabalhadeiras, sendo aí explorada e ainda tirada da vida, sem pensar nos filhos, sem nada. Isso acontece, gente, não é uma vez por dia no nosso Brasil, não. São várias vezes por dia no nosso Brasil, onde uma mulher venha perder a vida por várias coisas que o homem cria na cabeça dele e acaba fazendo tudo isso. Ela contou para mim que o pai dela avisava isso sobre esse assustador que vai acontecer. As autoridades não vão conseguir fazer mais nada, E os homens vão aí se aproveitar e fazer coisas horríveis com as mulheres. Em outras palavras, tá, gente? Tô tentando aqui caçar uma palavra que não dê problemas para mim aqui no YouTube, tá? Mas em outras palavras que ele falou muito forte que os homens iam fazer com as mulheres. E o pai dela veio a falecer, diz que tem mais ou menos 21 anos que o pai dela faleceu. E ela disse assim que a irmã dela, casada, ficou viúva e arrumou um outro marido depois. Quando tinha 3 anos que o marido dela tinha falecido, ela arrumou uma outra pessoa para viver com ela. Aqui nessa casa, gente. É bem aqui nessa casa. E ela não se dava muito bem com o marido. No começo, ele prometeu um monte de coisa para ela. Prometeu para ela, assim, uma vida boa, não em riquezas, mas falou para ela que poderia dar coisas boas para ela e também ser um ótimo marido. Como eles eram da igreja, ela confiou nele, por ele ser da igreja. E como ele ajudava muito na igreja, é um homem bom. E ela acabou aí se
se casando com ele e veio morar aqui. Só que logo nos primeiros dias de casado, diz que tinha um mês e pouco de casado, ele já começou a agredir, entendeu, né? Não posso falar a palavra inteira. Ela, o tempo todo. Ele tinha ciúmes dela, ele tinha ciúmes das pernas dela. A irmã dela falou que ela tinha as pernas muito bonitas. E ela não usava roupa curta. Por mais que usasse a roupa ali em cima do joelho, ele implicava com ela. E falava que ela queria mostrar as pernas. Tinha que ser um vestido longo que tampasse aquelas pernas. E disse que ela foi na frente da igreja, né, palestrar. Quando chegou em casa, ela estava com um vestido em cima do joelho. Quando chegou em casa, ele brigou muito com ela. Falou para ela que ela não tinha vergonha e que ela não prestava. E aquelas palavras de baixo aí, você sabe o que é. E ela ficou muito sentida. Ela falou, não acredito que eu estou convivendo com um homem dessa maneira. Aonde ele implica comigo, eu não uso roupa curta. E ele implica com minhas pernas. Porque ela tinha umas pernas muito bonitas. A irmã dela falou assim, realmente ela tinha umas pernas bonitas. E eu vi também que a irmã dela mandou foto lá com a família. Eu acho que é de família, né? Porque assim, a mãe dela também tinha as pernas bonitas. Então, é de família. E ela falava para a irmã dela assim que ela não queria. Nem queria ter as pernas bonitas, porque senão ele vivia implicando com ela. E falando que ela andava se oferecendo na igreja. E ela sofria muito com isso, porque ela não tinha nenhuma intenção de fazer isso. Então ela sempre reclamava para a irmã dela, que não estava aguentando, e que ela queria agora separar dele. Ela queria se separar dele. E ela começou a comentar que ela queria se separar, e ele descobriu. Ela comentou na igreja, queria separar, o pastor já puxou a orelha dela, né? E falou que não ia deixar que isso acontecesse. Aí ela contou para o pastor o que estava acontecendo. Falou, ó, tá acontecendo isso, isso e isso comigo. Eu vou ter que ir na polícia porque eu não aguento mais sofrer. E ele falou, não vai. O pastor falou, não vai, porque isso não é motivo para... Só porque ele tá com ciúme, porque ele ama você. Então não é motivo para isso. E ela pegou e não foi. E ele falou assim que ela tinha que aguentar, porque ela era esposa dele, e que isso não era motivo. Ela tinha que arrumar uma maneira de melhorar tudo isso e não ficar, né? A intenção foi boa dele, não queria que separasse tudo, mas aí, gente, ela resolveu que não ia separar. Só que ele descobriu, que eu acho que foi, né, esse pastor que falou para ela, que para ele, e isso a irmã dela contou para mim, tá? Não tô contando aqui o que ela me falou. E ela desconfiou que foi ele que contou, o pastor contou pro marido dela, e o marido dela chegou em casa muito agressivo, muito agressivo. E ela estava muito revoltada. E como ocorreu ali na igreja o que estava acontecendo, isso caiu no ouvido de uma pessoa que achava ela muito bonita e que gostava dela. Não sabe como, né? Ela nunca percebeu. Aí o marido chegou, deu maior briga com ela, disse que machucou o braço dela, empurrou ela da cama, judiou dela, e ela aguentou tudo aquilo, porque o pastor falou que era para aguentar. E ela foi para a igreja, e ele tinha ido para o trabalho, ela foi lá fazer, que ela também ajudava na igreja. E essa pessoa de dentro da igreja, que não vou dizer quem é também, porque foi o que ela falou, né? Tem sigilo sobre isso. Se foi para ela e falou que ela não merecia aquilo. Não merecia aquilo. Que ela, se ela pudesse, se ele pudesse, ele tirava ela da casa desse homem. E ali eles começaram a conversar. E ela começou a gostar dele, pelo fato do que ele falava, e ela falou assim, agora eu tenho que separar mesmo. Falou para a irmã dela, contou o que estava acontecendo, e falou, ó, irmã, eu vou me separar mesmo, porque eu estou gostando desse rapaz da igreja. E ele é um rapaz que todo mundo conhece, o outro a gente sabia que estava na igreja ali, mas nunca conhecemos a vida dele. Agora esse eu conheço o pai, a mãe, a gente sabe que é uma pessoa boa, e ele também é viúvo, né? Ela tinha se casado novamente. Ela falou, se soubesse disso, ele nunca foi e falou isso para ela, né? Porque antes ele já gostava dela quando ela veio morar com esse homem, né? E aí ela ficou muito interessada nele. Aí eles, por ali, tiveram uns abraços, umas coisas assim, e ela veio e falou pro marido dela que ela queria separar. Porque agora ela não ia ficar mais. Começou a juntar as coisas dela,
E ele pegou ela e foi lá fora, pegou um pedaço de madeira e moeu as pernas dela. Até, não posso dizer a situação que ficou aqui. E ela gritava muito, e ele deixou ela aqui com um pedaço de madeira e fugiu. Os vizinhos escutando todos aqueles gritos, sabia que já havia acontecido, achou que era normal, mas aí, quando viu ele saindo, vieram até a casa, chegaram aqui, ela estava aqui nesse quarto, a cama não tinha mais situações, do jeito que estava toda vermelha. E as pernas dela estavam moídas. Ele falou que ela podia ir, mas sem as pernas. E nesse intervalo que eles correu para já buscar ajuda e tudo, não deu tempo. Porque como ela teve hemorragia, não deu tempo. Até que conseguiram o carro, encostaram aqui e tudo, não tinha mais, né? Tinha lavado isso aqui de vermelho. E com essa hemorragia que deu nela. E ela veio a óbito aqui mesmo. E ela sempre fala para mim que por ela ter, né, tido tudo isso, esse sofrimento, e achou alguém que gostava dela, ela resolveu separar, e por causa ela estar junto, né, com esse outro rapaz, que ela queria muito, recebeu carinho, recebeu amor, e aí eles vieram a descobrir que ele não tinha feito isso só com ela, quando ele veio de outro lugar, ele já havia feito a mesma coisa com outra mulher. Ele também havia provocado o desencarne de outra mulher em outro lugar. E também as pessoas, as moças que trabalhavam ali na igreja, que ajudavam na igreja, ele havia também já desentendido com elas. Então ele não era um bom rapaz. Ele era uma pessoa, diz que agressiva, uma pessoa que, para responder uma pessoa, era daqui para ali. Era, por nada ele respondia. Ele chegou a agredir com palavras moças da igreja, falando que elas não tinham vergonha, essas coisas. Mas, infelizmente, a mulher acabou casando com ele e ele veio aí demonstrar, assim, uma coisa muito ruim do lado dele, que ele já havia feito isso com outra mulher. Foi descobrir só depois que ele fez isso com ela. Mas conseguiram pegar ele foi preso. Ela não sabe notícia dele, por isso que ela falou para mim, você toma cuidado. Faz a investigação e toma muito cuidado, tá? Não precisa falar quem é, por favor, porque pode prejudicar você, a gente não conhece a pessoa. Como ele pode estar solto, né? Porque isso já tem, ela falou para mim que tem aproximadamente aí, tudo isso aconteceu com a irmã dela, 18 anos. Então não sabe se ele pode estar preso ou não. Ela não teve mais notícia dele, não quis mais saber. Então a gente entende que o que o pai dela falou é isso que me deixou assim. Eu falei, onde seu pai faleceu, né? Não é aqui no estado do Paraná, gente. Não é. Senão eu queria ir no local, porque eu queria entender como que o pai dela sabia, né, de tudo isso, né, que assustador, né, o que vai acontecer no nosso Brasil com as mulheres, onde as mulheres vão ser exploradas, vão ser entendeu? Onde vai ser, outras palavras, que eu falei para vocês, muita coisa ele contou. Vão ser né? Vão ser tudo isso. Ele falou, infelizmente, isso vai acontecer muito no Brasil, é assustador. Sem medidas. E quando aconteceu com a irmã dela, que é a filha dele, parece que ele estava prevendo tudo isso. E eu fico na curiosidade de saber como que ele sabia, o que ele falou aconteceu até com a filha dele. É uma curiosidade que a gente tem, né? Eu falei para ela, se eu viajar para aqueles lados, eu pego o endereço com você, talvez o espírito dele não esteja lá mais, porque ele estava avisando, era um espírito bom, ela falou que o pai dela era bom, mas a gente ficou bastante pensativo sobre isso, em descobrir como que ele sabia, né, disso que ia acontecer. E a gente vai passar o K2 aqui dando presença e vamos fazer um Spirit Box, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade,
felicidade para todos vocês e que Deus recompense vocês com bênção na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida, tá? Eu vou ligar o K2. A gente vai passar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Olha que linda. Foi, né? Se tiver... Gente, morou outras famílias aqui, só que eles falam que aqui é assombrado. A gente não sabe, né? Se realmente o espírito dela tá aqui, que nem ela falou. Vi famílias falando que... É que a gente não consegue falar tudo para vocês, porque é muita coisa que a gente fica sabendo, né? Então a gente fica... Então, ó, deu sinal. Ela falou assim, pode ser o espírito da minha irmã que tá lá. Se você puder ajudar, eu agradeço. Essa é uma obrigação nossa de ajudar, né? É o nosso trabalho. Então, se deu presença, tem espírito e a gente vai já pegar os aparelhos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, voz de mulher. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui como anja mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Loide. É Loide? Entendi certo? Sim. Então tô certa. Loide, gostaria muito de saber se você é o espírito da mulher que o homem acabou, né? Daí, aqui dentro desse quarto e você veio a óbito. Eu quero saber se é o espírito dessa mulher. Então é a irmã dela mesmo. Sinto muito pelo que aconteceu com você, né? Foi o seu marido que fez isso com você? Marido, foi. Então foi o marido dela mesmo. Sinto muito pelo que aconteceu com você. Você estava pedindo a separação para ele? É isso mesmo? Você queria se separar dele? Queria. Ela queria se separar dele. A gente ficou sabendo que ele era um homem agressivo, um homem que se aproveitava muito de você. E na igreja ele dava uma de bonzinho. Mas ele era um homem terrível. É isso mesmo? É. Sinto muito, tá? Pelo que ele fez com você. Você era viúva e... Você tinha filhos? Eu não perguntei. Foi a sua irmã que mandou eu vir aqui te ajudar, tá? Mas ela não me falou se você tinha filhos. Você tinha filhos porque você já era viúva. Não, você não teve filhos, então, do seu primeiro casamento e nem com esse homem. Isso. Porque você não queria? Você não queria ter filhos? Entendi.
Então, no caso, você quer dizer que você não podia, né, ter filho? Então, ela falou, não podia, né, amor? Então, não podia ter filhos. Deixa eu entender aqui. É. Ah, pelo menos não teve filho, né, com um monstro desse, né? Pois a criança saber que é filho de uma pessoa que provocou aí o seu desencarne. Você estava apaixonada por outro homem não porque você se apaixonou por ele, a sua irmã falou para mim, que não porque você estava atrás de alguém ou se apaixonou por alguém porque estava dando bola para ele, mas sim porque este homem te tratava muito mal e ele disse dentro da igreja, se você se separar, que ele ia ficar com você. Então você decidiu se separar. Sim. Então foi você que decidiu mesmo se separar. E quando você falou da separação, foi quando ele fez isso com você? Foi. Infelizmente, né? Ele tinha ciúme das suas pernas. Sua irmã disse que você usava saia até o joelho. E mesmo assim, ele ficava nervoso com você quando você ia palestrar na frente da igreja. Ele ficava nervoso com você. Triste isso, né? É. Sinto muito, sinto de todo o meu coração, tá? E o pastor não acreditou em você. Você falou tudo que ele tinha feito e mesmo assim ele falou que não era motivo para você se separar dele. Isso aconteceu mesmo? Sim. Sim. E você precisava da autorização dele para se separar? É, Rose. Infelizmente, né? Mas você decidiu que você ia separar mesmo, decidiu e pronto. Mas infelizmente também ele veio a descobrir. Diz que você falou para sua irmã que aí você desconfiava que foi lá da igreja, né? Que acabou contando para ele. Foi. Ela me disse que eu não posso falar aqui o que ele fazia com você, né? Terrível. E se você souber e puder falar para nós, que a gente ficou assim curioso para saber, seu pai previu tudo isso. Ele falou que no futuro ia ser assustador o que ia acontecer aqui no Brasil, que os homens iam destruir, né, aí a vida das mulheres, iam provocar desencarne, ia tudo por ciúmes, homens que é bipolar, tem vários, como fala assim, várias personalidades. É um personagem bom, outro ruim, um pior, outro pior ainda. Então, isso é o que ela falou para mim, né? E isso às vezes acontece muito aqui, realmente no Brasil que a gente conhece que faz isso. Ele previu tudo isso. E justamente com você, filha dele, aconteceu. Você sabe informar para nós porque ele preveu, como que ele sabia? Não sei. Ela não sabe. Desculpa por perguntar isso para você. Talvez você saberia e poderia falar para nós como que ele previu tudo isso, inclusive o que aconteceu com você. Porque ele falava para as filhas que tomassem cuidado, sabesse com quem ia se relacionar, primeiro investigasse a vida da pessoa
E eu creio que você não investigou a vida dele porque ele demonstrava na igreja ser um homem muito bom, um homem muito respeitador e que até o pastor da igreja gostava muito dele mesmo. E é isso mesmo que ele se mostrava? Então ele sabia enganar muito bem, inclusive enganou você também. Olha, meu coração fica apertado com essas coisas. Mas infelizmente, gente, isso acontece todos os dias. E muitas das vezes as mulheres não conseguem identificar quem realmente essa pessoa é, porque ela só demonstra depois que a mulher já está dentro do relacionamento. Antes não, antes é um príncipe que até abre a porta do carro para você entrar. Mas depois que você já está no relacionamento, e aí ele te prende e não te deixa sair. Ele manipula. Muitas das mulheres acabam aí. Eu acho que só por agora, eu devo ter mais ou menos, eu acho que umas 8 investigações. Eu tenho lá para frente também, mas estou falando por agora, umas 8 investigações só de mulheres que foram aí, infelizmente, provocadas de carne pelo marido, por namorado. É muito, vocês não têm ideia do tanto de investigação que eu tenho sobre isso. E isso tem apavorado também as mulheres que sofrem esse tipo de coisa, né? E a gente também tem sentido muito isso, muito, muito mesmo. Então nós temos que agradecer a Deus por ter um marido bom, né, que cuida da gente, que se preocupa com a gente. E que a gente sabe que jamais vai fazer isso com a gente. Temos que agradecer muito a Deus. Ô Lloyd, você consegue perdoar o que ele fez com você? Um espírito bom, ela perdoa. E também pedir perdão, Lloyd. Pedir perdão, né? Por algum erro seu. Isso, para Deus. E também se arrepender de algo errado que você fez. Você se arrepende? Ah, que bom que você se arrepende. É muito importante para a gente continuar te ajudando, tá bom? Eu vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Eu posso deixar? É só um símbolo. Sim. Então nós vamos deixar. Consegue ver o anjo, a mentora, que está aqui do nosso lado, né? O anjo de luz, a mentora, que vai encaminhar você. Você vê? Então, segue eles. Segue a mentora e o anjo, que eles vão encaminhar você. E eu e o Theo vai fazer uma oração para você. Tá bom? Segue seu caminho, segue em paz. E nós vamos pegar a água e a vela. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Lloyd, né? Tadinha, tava aqui sofrendo. Eu tô com um pouco de falta de ar, gente. Você se sentiu aí, né? Falando. Aqui dentro tá um cheiro muito forte de veneno. Porque aqui virou um depósito de coisas agrícolas. E o cheiro é muito forte e a minha cabeça já começou a doer com esse cheiro aqui. Mas a gente ficou feliz de conseguir ajudar esse espírito que estava aqui sofrendo. Muito feliz, meu irmão, sair daqui sabendo que a missão foi cumprida, né? Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Lloyd, ainda tem presença de espírito aqui?
Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Loide conseguiu fazer a passagem. Sim, agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.